Olá, programa Coma Bem de volta agora em 2024. Programa Coma Bem aqui na UFN-TV do curso de jornalismo, que é este aqui, do qual eu faço parte, professora Tereza Cristina Blasi, da nutrição. E hoje nós temos um convidado especial que é o Marco Kulau, que vai nos contar um pouco da sua trajetória dentro deste nosso tema, né, Tereza? Que é alimentação saudável, sazonal, regionalizada e outras formas de se dedicar à alimentação, sobretudo onde o amor vem em primeiro lugar, né? Isso, pessoal, a nutrição trabalhando sempre com a questão da alimentação adequada e saudável e buscando pessoas, tá? Que também trabalhem dentro dessa linha, porque é o que nós entendemos como sobrevivência. Nós acreditamos, né? E acreditamos nessa alimentação natural, sazonal e saudável. Perfeita. Perfeita, né? Legal. Então, o que nós gostaríamos de conversar com vocês hoje aqui, e algo que já aconteceu aqui dentro da universidade, sobre movimento. Nós temos o fast food, e vamos pensar no slow food. Comer devagar. E nós já trabalhamos isso aqui dentro, inclusive aqui no programa, já trabalhamos com isso porque aqui dentro da universidade o nosso aluno ele entende todas as culturas alimentares e diante do que está exposto e diante do que a gente vem percebendo, né? Só para vocês terem ideia, quando a gente fala no nosso Guia Alimentar Brasileiro, os ultraprocessados, que são alimentos que não são reconhecidos como alimentos, eu tenho 57 mil mortes ano pelo consumo desse alimento. Mas nós temos alguém aqui que trabalha totalmente diferente, que é o Marcos. Marcos, nós gostaríamos de conhecer... Marco, estou me corrigindo aqui. Óbvio. O Marco vai nos falar sobre o movimento dele dentro dessa alimentação saudável. Marcos, seja bem-vindo. Obrigado. Gostaríamos de conhecer rapidamente a sua história e por que a escolha do slow food. Bom, eu cozinho há alguns anos já e aí tive a oportunidade de conhecer o movimento na Serra Gaúcha. Meu primeiro contato foi na época tínhamos os convívios. Então eu entrei no primeiro convívio da imigração italiana, que fazia parte de Garibaldi, abrangia Caxias, Farroupilha e Bento. E posteriormente, entrando nesse movimento, comecei a descobrir formas e aprendi o alimento bom, limpo e justo. Então, isso faz parte do slow food. Carlo Petrini, hein, gente? Então, assim, a gente segue esse movimento que nasceu no final dos anos 80 ali, bem na época que iam implantar o primeiro McDonald's na Itália. Carlo Petrini, lá na cidade de Bra, ele fundou o movimento. E a gente entra com isso, e é pelo alimento bom, limpo e justo. O alimento bom é bom para o consumo, bom para a saúde, limpo é limpo para o meio ambiente, é limpo da forma de agrotóxico, de defensivos. Muitas vezes o orgânico, mesmo assim, tem algum defensivo orgânico, obviamente, porém ele tem uma agressão. E justo. Pelo preço. O preço justo, a acessibilidade justa dele para quem consome e para quem vende também. Marco, perfeita essa tua definição em relação ao slow food. Quando o Marco fala sobre isso, eu acho que o Bebeto deve ter consciência. Nós trabalhamos isso aqui no programa. Sim. E a gente não está longe desse movimento. Não de forma tão refinada, né? Mas nós estamos dentro desse movimento aí. Não é o slow food, né? Mas a gente trabalha com isso. Marco, eu gostaria de perguntar para você qual é a importância disso no teu sentimento em relação a esse alimento? Porque eu vi que você trouxe duas obras aqui, os produtos alimentícios não convencionais que nós tivemos. Nós trabalhamos, tivemos 2 programas aqui, nós trabalhamos com isso. A questão de todas as plantas, né? O papel dessas plantas na alimentação. Como é que você se sente divulgando esse tipo de alimento e entendendo ele como um bem maior em relação à saúde humana? O meu sentimento maior é poder levar para a comunidade periférica, para a pessoa que vive no centro, porque eu vivo numa região que é cercada por área verde. Então, assim,
o que mais me dói é ver as pessoas coçando indiscriminadamente, largando veneno. Cara, tem comida ali. Poxa, tem ali, ó. Tem uma serralha ali. Tem uma serralha, tem uma azedinha. Tem uma trançagem que tem tanta... muitas propriedades muitas nutricionais. propriedades, tem outras que tem proteína. Então, tipo, a gente precisa ter esse olhar com carinho pro mato, pro inso que tá ali. Tem a língua de vaca que tá lá nascendo no fundo do pátio. Você não tem cachorro, não tem gato, consome ela. Refoga, dá uma picadinha, pega a trançagem. É incrível fazer uma salada refogada. E assim vai indo. A gente pega, por exemplo, o Major Gomes, ou erva gorda, que nem o pessoal conhece. Daí qualquer brecha de rua tem que estar nascendo. Mas o cuidado, nós temos que ter um cuidado muito grande. Essa planta, ela não pode estar perto de uma rodovia, por causa dos metais pesados. Tá? Nós temos que tomar esse cuidado. Então, conhecer esse tipo de planta. Mas nós gostaríamos de saber, a sua formação, Marco, qual foi? Formação dentro da gastronomia, gastronomia, né? isso. Eu sou cozinheiro formado pelo Senac, Bento Gonçalves. Mas eu digo que a minha formação maior é no dia a dia. Dentro da cozinha. É dentro da cozinha, é no dia a dia, é tendo contato com os produtos e os produtores. E a partir disso eu fui realmente participando de seminários, encontros da Rede Ecovida. E dentro dos encontros da Rede Ecovida, por mais que o Slow Food vá para trabalhar, para alimentar o produtor rural, a gente é convidado a participar de oficinas. Vem aqui assistir, vem assistir a aula aqui com nós, nas pequenas ideias que a gente tem. Então, assim, a minha formação é Senac e depois cursos. A prática. E a prática, que é o mais importante, porque hoje em dia... A base você tem, né? Claro. Até a pessoa estava falando para nós que está dentro de uma disciplina que nós ministramos aqui no curso de nutrição. Depois a gente quer falar de uma pós-graduação que você pode fazer aqui, do curso de nutrição, a questão das fichas técnicas. A gente sabe a importância das fichas técnicas para se preparar um alimento num qualquer ambiente comercial, porque isso vai determinar o quê? Vai determinar a qualidade, tá? A consistência, eu vou evitar desperdício, o custo. Então, eu acredito que dentro dessa parte técnica, o Senac ele dá muita, digamos assim, ele ajuda vocês a trabalhar com essa parte técnica, o que determina, mas o que me encanta na história que o Marco contou pra gente, é ele buscar dentro de toda uma parte da gastronomia e tentar aplicar na alimentação mais natural possível. E isso às vezes é difícil, muito difícil. Até assim... É uma escolha arriscada, né? É bem arriscada, porque muitas vezes eu tive que fazer alguma proposta no restaurante e eu mesmo tinha que ir atrás do insumo e não ir atrás do produtor. Eu teria que ir atrás do insumo, tá? Na cabeça lá, eu quero fazer uma polenta de milho crioulo com um coto de língua de vaca. Onde é que eu vou achar língua de vaca para comprar? Não tem. Vai pro mato catar. Vou pro campo. E aí vou pro campo, cato e trago essa proposta. Então eu tive a oportunidade de usar vários desses... essas plantas não convencionais na alimentação. E para mim isso é muito importante. O cozinheiro, ele saber onde é que tem, saber o contato com a natureza para ter esse alimento. Gente, que maravilha, né, Bebeto? A gente conhece um pouquinho disso e a gente sabe o universo. Nós vivemos num universo de plantas maravilhosas. Eu concordo com você. Às vezes a gente está andando, eu gosto muito de andar e observar as plantas, as árvores, por onde a gente passa. Mas Marco, trabalhando com isso, eu sei que você trabalhou na Serra, tá? Por um bom período, ajudou a formar as fichas técnicas de vários restaurantes, trabalhou com uma alimentação diferente, com pratos diferentes, às vezes um prato relacionado à parte gastronômica extremamente sofisticado, mas que tem um sabor diferenciado. Até onde, quando você fala que eu tenho que buscar esses insumos, até onde é possível utilizar esse tipo de alimentação sem ter um fornecedor de insumos? Olha, é uma pergunta que eu nem imaginava. Pois é. Então, assim, a gente tem que... Primeiramente, a gente idealiza, desenha o prato, como é que a gente vai fazer. A gente criou ali, cara, eu tenho isso?
como é que eu vou conseguir isso? Onde que tem? Onde é que eu vou buscar? E aí, em Gramado foi interessante, porque a gente conseguiu montar uma rede de apoio muito grande. A gente conseguiu, até loucura falar isso, pode ser até problemático, mas o leite que consumíamos no hotel era tirado na vaquinha de manhã. O produtor chegava com leite no carro e esse produtor era o nosso apoio. Então, assim, o que o senhor tem aí? Eu estou precisando de tal e tal coisa. E aí ele ia buscar no campo dele. E ele era um produtor que ele estava virando a chave para ser orgânico. Ele estava finalizando o processo. Então ele nos entregava frutas secas, alguma coisa de nozes, o leite, algumas frutas in natura. Então a gente começou a montar essa rede no interior de Gramado. Olha só. E aí até foi engraçado que logo que a gente começou a montar, a proposta era, vamos fazer algumas geleias para dar de brinde pro pessoal que vai vir conhecer o hotel, né? E daí eu disse, fazer geleia de Néspera, que tá na época, né? Uma fruta comum. Uma fruta comum, uma fruta nativa. E aí eu, na minha cabeça, eu disse, Néspera, onde é que eu consegui isso? Onde é que eu consegui isso? Porque ninguém vende. Sim. Se vende é muito caro. E é fora do estado. Sim. E aí eu consegui o contato desse produtor, subi na minha motinha, botei uma caixa de feira atada com arame atrás e fui pro interior. Voltei com 3 caixas de Néspera empilhado na moto atrás. É importante isso, eu me lembro da Néspera. A Néspera me traz uma memória afetiva fantástica, porque onde nós morávamos, em Joaçaba, nós tínhamos um pé de Néspera, mas que ele ficava na divisa. No outro lado do vizinho, eu tinha uma família de meninos e menina, e nós do lado de cá. Mas nós não poderíamos, porque era um pé imenso, e criança gosta de subir em árvore, né? Mas a fruta que nós gostávamos sempre estava lá do lado do vizinho. Sim, que a grama é mais verde, inclusive. E sempre gerava esse conflito, e os pais conversavam. Então, a importância, isso tem uma memória afetiva. E quando a gente fala desse tipo, também, né? Quando a gente fala desse alimento, nós temos que lembrar de algo muito importante. Nós temos que resgatar esse tipo de alimento, porque além de ele ter essa memória afetiva, ele tem um valor nutricional. Isso é bastante Tereza, importante. A gente vai fazer um intervalo agora, porque daqui a pouco a gente quer falar da tua virada de chave, de como que tu fosse e aonde é que tu estás agora e que trabalho que tu está fazendo. Ótimo. Um bom programa Coma Bem, já volta, siga aí na programação da UFN TV. Programa Coma Bem, de volta ao UFN TV, professora Tereza Blasi, eu, Bebeto Batica, do curso de jornalismo, Tereza da nutrição e o nosso convidado hoje, o Marco Kulau, que agora vai falar um pouco da tua virada de chave, que isso nos interessa muito. Mas antes a Tereza quer dar uma explicação. Todo mundo sabe o que é Néspera? Pessoal, quando a gente pensa nessa árvore, geralmente ela vai depois do inverno, tá? É a ameixinha amarela, aquela que inclusive estão vendendo as folhas da Néspera como fonte de redução de glicemia, etc. Não tem nada comprovado cientificamente. Sim. Mas a Néspera é a ameixinha amarela, tá bom, Daniel? Isso, a gente vai aprendendo pelo caminho. Isso, é que nós temos que usar alguns termos técnicos aqui, tá bom? Voltemos então ao nosso convidado Marco. A gente não agradeceu ainda a tua presença aqui, né, Marco? Muito obrigado por ter se disposto, ter vindo até aqui. Marco, então você passou por o Marco passou por várias experiências dentro da gastronomia, tecnicamente enquanto cozinheiro, né? Desde o lavar a louça, né? Porque a ascensão ela se dá pela observação. Eu vou no restaurante e vou lavar a louça, mas vou verificar como é que aquele chefe está preparando o alimento, né? Isso é uma forma de aprendizado que as crianças fazem muito e nós deveríamos seguir de forma regular. Nós sabemos que você voltou da Serra, você veio para Santa Maria, você também dentro de Santa Maria criou várias fichas técnicas, trabalhou com a questão técnica dentro dos restaurantes também aqui, ajudando a melhorar a qualidade, né? Até antes de eu perguntar para ele a virada de chave, eu tenho que lembrá-los que nós temos um curso de pós-graduação na universidade, que as inscrições serão até o dia 13 de março,
que vocês podem se inscrever, que é Gastronomia e Empreendedorismo. É um curso de pós-graduação que é 1 ano. E o que a gente pensou nesse curso de pós-graduação? Melhorar a qualidade da alimentação oferecida aqui e que se formem mais profissionais dentro não somente aqui em Santa Maria, mas na região, para que essa alimentação ela seja fantástica, tá? Com qualidade, ok? Então, uma questão importante. Marco, então diante de toda essa caminhada que você fez de aprendizado, eu tenho que te cumprimentar. Você tem determinação e esforço para o aprendizado, né? Maravilha. Você chega em Santa Maria, trabalha nos restaurantes e aí você verifica uma oportunidade. Que oportunidade foi essa? Conta para nós, porque é totalmente diferente e vem ao encontro também, Bebeto, do nosso último programa, quando a gente entrevistou a Ana Júlia. Tá? Fala para nós, o que você está fazendo hoje em relação à alimentação? Então, quando cheguei em Santa Maria, trabalhei em grandes restaurantes e chegou um ponto da minha vida que eu precisava ter vida. Ter uma saúde mental, poder fazer as minhas coisas. Ter horas de lazer, inclusive. Horas de lazer, que dentro de uma cozinha a gente sabe que por muitas vezes é manhã, tarde e noite e tendo um cargo de chefe, então pior ainda. Não tem hora, vão te ligar e com isso eu tive a oportunidade de dizer, não, cansei, não quero mais isso. Pensei, o que eu sei fazer? Vou trabalhar em outra área. E aí no final das contas, surgiu uma oportunidade para trabalhar como cozinheiro na rede pública. Olha só! E aí com isso, eu comecei a entender mais a necessidade e era, querendo ou não, era um sonho que eu tinha de poder ensinar para as crianças o alimento bom, limpo e justo, a forma de fazer ele, o que comer. Então isso foi muito interessante. Você está trabalhando numa rede municipal. Rede municipal, isso. E você sabe, né, Marco, que dentro da rede municipal eu tenho um técnico responsável que é um nutricionista. Sim. Por fazer o cardápio. E aí agora eu vou te perguntar, você discute com o nutricionista sobre o cardápio? Não discuto. É porque acho que é importante a tua visão enquanto conhecedor da forma de preparo de alimentos. Sim, claro. E uma rede para fornecimento. Nós não falamos sobre isso, eu tô te lançando esse questionamento aí agora. Na verdade, assim, eu não tive a oportunidade de conhecer a nutricionista da... Porque a Tereza falou que são poucas, são 2 para a cidade toda, não é? Não, nós temos mais. Tem mais? Eu não consegui ter contato com ela ainda, em nenhum momento eu conheci ela. Só que existe um cardápio a ser seguido, só que muitas vezes, por eu ter um espírito muito questionador, eu disse, cara, não cola isso pra mim. Não tem por que eu dar bolacha pra criança hoje. Vamos fazer vamos tentar fazer um pudim, um creme, vamos trabalhar com o que a gente tem, fazer uma salada de frutas. Criatividade e qualidade, de novo, Essa é a virada. Essa é a virada. Eu gostaria muito de poder ter mais contato com outros colegas da rede municipal, assim, dizer, cara, vamos lá, tu tem um insumo aí, vamos fazer, vamos trabalhar. Olha, uma oportunidade. Ele está me dando uma oportunidade de ele trabalhar com os próprios colegas que trabalham na cozinha das escolas, junto com o nutricionista na parte técnica e montar alguns cardápios que são possíveis dentro da qualidade da alimentação. Nós temos que lembrar sempre que o responsável técnico pela alimentação escolar é um nutricionista dentro do PNAE, tá? Do Programa de Alimentação e Nutrição Escolar. Nós temos que ter essa consciência técnica, né, que rege todo o Conselho Federal de Nutricionistas. Mas nós precisamos de pessoas como você, Marco, que deem ideias, que façam modificar essa alimentação. O meu sonho maior, assim, claro que como cozinheiro eu sonho em ter meu restaurante de menu degustação, sazonal, que eu tenha o meu espacinho para colher minhas coisinhas e botar no prato. Mas também eu tenho o meu sonho de ensinar o que eu aprendi a minha carreira inteira pelo alimento bom, limpo e justo, justamente para crianças, para a comunidade. Não, vamos dizer assim, tenho oportunidade para dar aula numa escola de gastronomia. Show, vou adorar, vou amar isso. É uma oportunidade ímpar. Porém, eu gostaria muito de estar em contato com a comunidade periférica.
porque a gente está vendo que cada vez tá morrendo mais essa questão do alimento natural. Né? E o cozinhar, e o ato de cozinhar. O ato de cozinhar, que é um ato de amor. Quem fala isso? Miyakoto fala isso, que é um grande poeta moçambicano, né? Um escritor moçambicano. Mas algo bem importante que eu queria colocar para você. Quando você fala sobre... Você viu? Brilha o olho dele quando ele fala sobre o cozinhar. Tá? E não é por acaso que o Marco está aqui hoje. E algumas notícias que a gente tem visto e ouvido na imprensa. Bebeto, coloca pra gente o que saiu esses dias na imprensa sobre o cozinhar. Sobre o cozinhar, que ninguém mais precisa cozinhar agora, é só chamar o iFood. Pergunto para vocês, o iFood transporta? Quem vai cozinhar? Alguém cozinha. Quando a gente pensa que nós sempre trabalhamos com isso, o programa sempre se determinou a isso, Marco. O cozinhar em família. Cozinhar em família, exato. Que une as pessoas em torno de uma mesa. É a questão da socialização, é a antropologia trabalhando, a sociologia trabalhando, o movimento político, o movimento econômico. O afeto presente. O afeto. O afeto é o alimento, né? Quando você fala... nós estamos falando que as crianças, elas olham o alimento, elas se servem, né, onde você trabalha, sim. As crianças se servem e você repara como essas crianças se servem do alimento, ou se elas comem mais, ou se elas comem menos. O que elas não comem, né? O que isso. Elas repetem. Então, o nosso programa, 9 anos, né? Estamos no 9º ano. 9º ano de programa. É o programa da nona, da avó. Isso, dos avós aqui, tá, gente? Eu ainda não sou avô, ela que é avó, eu sou tio-avô. Dá no mesmo. Pessoal, deixando os avós de lado, mas os avós também têm essa memória afetiva, também levam os netos para a cozinha e trazem as receitas familiares. Claro. E é algo que você vivenciou durante essa sua formação, sim. De buscar a raiz daquela receita, de onde veio. Qual é a imigração? Se tem a ver somente com imigração da primeira colônia, da quarta colônia, se é só imigração italiana ou outras culturas também. E por isso que o Brasil é um país extremamente rico quando se fala em comida. Você pensa dessa forma, Marco? Com certeza. A gente precisa estar conversando com os mais velhos. Que bonito. Quando eu era mais novo, eu meio que fugia dos meus avós. Mas quando eu estava morando em Garibaldi, eu tive um colega de faculdade, a gente ficou muito amigo e viramos compadres. E o avô dele era uma pessoa, o avô e a avó dele eram pessoas incríveis, com tanta história, que eu ligava assim, Marcelo, teu avô tá em casa? Tá. Ah, seus opas, vim aqui conversar com o senhor. Sentava no escritóriozinho dele lá, cruzava os braços. Me conta a história. Ele puxava uma pastinha com notícia dele, que ele era professor de aviação lá quando os aviões ainda eram preto e branco, né? Sim, porque sim. Contando as histórias que ele passou, então tipo assim, de ter essa vivência com a pessoa mais velha. Tive a oportunidade também de pesquisar alguns pratos do início da imigração italiana para fugir daquele negócio da polenta. Da polenta, a bela polenta. Da bela polenta. Então, tive a oportunidade de ir no Museu de Garibaldi, pesquisar as famílias, descobrir um descendente da primeira família que estava lá sentadinho no museu e tive a oportunidade dele me contar a história com lágrimas nos olhos, lembrando que a avó dele fazia o prato de determinada maneira. E foi o primeiro prato que eu botei no restaurante que eu comecei a chefiar. Olha só, gente, uma autoria, uma história e um olhar, eu diria um olhar curioso, um olhar para construir algo diferente e não aquela mesmice que a gente vai lá, come. É isso que a gente precisa. A gente precisa de desbravadores da história alimentar, da cozinha e do slow food. Fechando essa questão da alimentação do slow food, eu gostaria de ver o seu parecer sobre o vegetarianismo e o veganismo. Isso também não estava no script. Não dá. Até assim... Mas é bom pegar o convidado de surpresa. Então assim, é algo assim que eu penso que precisa ir carne, tem que ir carne. Não precisa, então não coloca. Mas bota um caldinho de carne nesse risoto de abóbora. Cara, não coloca, não precisa ir. Faz um caldo de legumes. Então assim, a gente tem a oportunidade de estar trabalhando com ambos os lados
Só que às vezes, por um ato de preguiça, se vai contra o movimento. Sim. É uma escolha, pessoal. Eu escolhi ser vegetariano. Cara, show, vamos trabalhar para você se alimentar de maneira nutritiva e que não te falte nada. Sim. Simples assim. E aí, quando você trabalha com os produtos alimentícios não convencionais, dentro dos vegetais, eu tenho uma quantidade significativa de proteínas. Então, o conhecimento sobre a alimentação, dentro das diversas linhas, das diversas correntes, slow food, o vegetariano estrito, o vegano, é possível comer muito bem, com qualidade e uma qualidade nutricional adequada, né? Quando a gente vê questão de doença, né? A presença de doenças ou não, a gente olha que a fitoterapia, ou seja, o alimento e os compostos bioativos que tem dentro, o quanto eles são importantes na saúde humana. Não sei se você pensa dessa forma. Com certeza. Para mim, comer, além de ser um ato político, comer cura. Então, assim, a pessoa tem uma anemia. Mas vai lá tomar um suplemento alimentar. Beleza? Vamos tomar um suplemento alimentar. Mas tem no feijão, a gente vai ali numa plantinha que tem um pouco mais de ferro. Vamos procurar achar uma solução mais natural possível. Numa forma gastronômica, numa forma bonita de apresentação. Gente, não é colher lá um ora pronobis e cortar e jogar. Não. Nós temos processos. Tereza, temos um minuto para encerrar o programa. 2 minutinhos. 1 minuto, pessoal. Pessoal, lembrar que a nutrição, ela está em todos os segmentos da sociedade. Está nas escolas, nos restaurantes e principalmente no conhecimento e na divulgação. E Marco, a gente gostaria muito de te agradecer esse entendimento que você tem, porque você fala com propriedade, com força sobre o comer alimento que não é um alimento comum, mas sim buscar nesse alimento uma forma diferenciada de fazer, por exemplo, uma geleia de néspera ou fazer um prato com ora pronobis ou com azedinha. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Continue trabalhando e eu espero um dia ir no seu restaurante para comer uma alimentação diferenciada. Obrigado. Obrigado, Marco, por ter vindo até aqui. A gente, quando for divulgar o nome dele, vamos botar o teu Instagram também, que ele tem uma série de dicas interessantes sobre isso, tudo que tu falaste para nós. Te agradecemos, professora Tereza, eu, Bebeto Bardi, aqui. Programa Coma Bem. Até a próxima, então. Grande abraço para todo mundo. Vamos lá. Tchau, pessoal. Até a próxima.